Olá pessoas, tudo bem? Esse é o módulo de psiquiatria da MedUni. Quem vai apresentar ele inteiro sou eu, Nerlan Takeda. Eu sou aluno do terceiro ano do curso de medicina da Unioeste. Transtorno de bipolaridade, quebrando tabus. Eu decidi falar sobre o transtorno bipolar como primeiro vídeo, com primeiros vídeos, porque existe um certo tabu com relação ao transtorno bipolar. Esse tabu é muito negativo porque ele impede muitos diagnósticos. Às vezes a própria pessoa vai tentar evitar esse tipo de diagnóstico. Tem pessoas que têm vergonha de manifestar isso, ou têm vergonha do tratamento, uma vez que o nome lítio, por exemplo, ele acaba tendo uma carga negativa. As relações interpessoais dessas pessoas podem ser prejudicadas em casos mais severos. E como a gente vai ver nesse vídeo, abordando sobre o humor bipolar, o transtorno em si, muitas coisas podem ser positivas. Óbvio que o transtorno ele continua sendo uma condição patológica, mas ele pode tirar proveito de muitas situações, ao mesmo tempo que, com o tratamento correto, ele vai ter uma vida praticamente normal. Os objetivos, então, desse vídeo. O primeiro desses objetivos é quebrar o estigma negativo com relação à depressão. A depressão é um transtorno que por muito tempo ficou à margem do diagnóstico e do tratamento, porque ele foi tratado como drama ou como fraqueza por muitas pessoas. E também pelo estigma social de você ser alguém mais frágil ou fragilizado. Então, por meio de campanhas foi possível mudar essa situação conforme foi passando o tempo. O que não aconteceu com o transtorno bipolar, que continua com um estigma muito negativo, ou seja, pessoas tratando bipolares de forma negativa, ou mesmo bipolares se considerando menores ou piores do que uma pessoa com uma pessoa normal. Descobrir se ser bipolar traz vantagens. Entre os transtornos, o que você consegue observar vantagens mais características é o transtorno bipolar. Não que a pessoa seja mais evoluída ou que a pessoa seja beneficiada por ser bipolar, mas o humor hipertímico que é presente em algumas fases do humor bipolar, ele permite que a pessoa tenha características muito positivas com relação às outras pessoas. Questionar as dificuldades em diferenciar um temperamento forte da bipolaridade. Isso é uma questão bem complicada, mas é um traço do humor bipolar ter um temperamento forte, mas nem todas as pessoas que têm um temperamento forte vão ter um transtorno bipolar. Então é importante que a pessoa tente diferenciar isso. Alertar sobre o subdiagnóstico ou erros diagnósticos. Como eu comentei antes, a depressão já perdeu muito do seu estigma negativo. Pessoas com transtorno de bipolaridade leve preferem ser diagnosticados com depressão do que ser diagnosticados com bipolaridade. Então, um alerta sobre esse erro de diagnóstico ou sobre o subdiagnóstico, que acontece muitas vezes por pessoas que não querem ver ou perceber que estão passando por fases de mania ou por fases de hipomania ou mesmo por fases depressivas cíclicas, o que a gente chama de transtorno ciclotímico. Possibilitar o autodiagnóstico. Óbvio que longe de mim fazer pessoas se autodiagnosticarem, mas caso você perceba que algumas dessas características são preenchidas, não custa buscar ajuda médica e tentar descobrir se você tem esse transtorno ou não, porque quem sabe se você tiver, no tratamento a sua qualidade de vida pode melhorar muito. Sobre a personalidade é importante ressaltar esses dois critérios. Para você definir uma personalidade, você precisa tanto do temperamento, ou seja, da natureza emocional, quanto do caráter que vai ser desenvolvido a partir das vivências no mundo desde o seu nascimento. Ambos são complementares, uma vez que o seu temperamento vai permitir que você tenha experiências relacionadas com a sua vivência, ou seja, se você é mais explorador, se você é mais defensivo, se você é mais tranquilo, vai acabar tendo experiências com uma certa intensidade. Já o caráter, ele vai justificar o temperamento, uma vez que se você teve tais experiências sendo mais defensivos, essas experiências vão justificar você ser defensivo futuramente. Da mesma forma, pode acontecer do lado oposto. E vale ressalva, o temperamento bipolar é muito forte. Quais características podem ser vantajosas? Essa provocação que eu estou fazendo desde o início é sobre a nossa ideia inicial de quebrar o tabu sobre a bipolaridade. Porque se a gente entender que existem algumas vantagens em ter um transtorno, não apenas todos os malefícios, todas as crises que envolvem ter o transtorno, quem sabe esse tabu vai ser quebrado com mais facilidade.
Segundo a classificação de Cloninger, o temperamento busca constantemente novidades e sensações. Dado a ideia da impulsividade, que às vezes não é tão agradável, não é tão simples de se lidar, eu tenho uma ânsia por exploração e uma dificuldade enorme em lidar com a perda da liberdade. Ou seja, são indivíduos que nunca vão ficar presos em situações desagradáveis por muito tempo, e eles estão sempre buscando explorar novas possibilidades, mesmo que a condição que eles esteja boa, né? Isso vai resultar ali naquela consequência, aquela terceira consequência que eu estou salientando ali, deixando de desejar na persistência. Muitas vezes, mesmo que esse indivíduo encontre estável e boa para ele, talvez essa busca de liberdade excessiva pode fazer com que ele acabe deixando algumas oportunidades de lado para buscar novas ainda melhores. Isso pode ser visto em relacionamentos, em profissões, em trabalhos, sempre buscando por novidades. E a necessidade de contato e aprovação social, em primeiro momento, a gente pode lembrar do ponto negativo também, que seria essa depressão, um estado mais depressivo, em que a pessoa fica insegura e buscando a qualquer custo esse entrosamento. Mas você associar a busca de novidades, ou seja, em um humor mais elevado, essa empatia natural, essa busca de comunicação e entrosamento, são uma chave para coisas muito benéficas. Já na classificação de Akiskel sobre o temperamento, a gente tem períodos hipertímicos, um dinamismo, uma busca de prazer constante, uma exploração de maneira rápida e intensa. São características de pessoas conquistadoras. E também períodos depressivos. Essa aqui é a fase que mais vai afastar pessoas dentro dessa variação de humor. Imagine que esse indivíduo dinâmico, que busca eternamente prazer, uma exploração rápida e intensa, ele encontra amigos nesse humor e de repente ele chega, em algumas semanas ele se transforma. Ele fica super preocupado com coisas que não tem nada a ver, ele se enche de cautela, ele tem um pessimismo que não consegue ser melhorado de maneira alguma e ele fica indeciso. O que antes parecia tão simples, eram decisões que ele tomava por qualquer pessoa, ele conseguia ver além daquilo que as outras pessoas conseguiam ver, se torna uma indecisão constante. E aí esses períodos depressivos eles podem ser divididos em 3 categorias também, de leve, moderado a grave. E aí o que mais pode acabar resultando nisso seriam os períodos irritáveis. O período irritável ele pode estar presente nos dois extremos, tanto no extremo depressivo quanto no extremo maníaco. Ele está relacionado com combatividade e desconfiança. Em alguns casos, no período em que existe um humor maníaco, pode chegar a agressão física, agressão verbal, pode chegar a perda do pudor. Porém, a gente está levando aqui em consideração que quando uma pessoa é bem tratada, ou seja, com tratamento correto, muitas vezes ela vai manter o humor hipertímico e vai migrar para uma depressão leve em alguns momentos. Mas dificilmente ela vai alcançar um humor maníaco ou hipomaníaco ou chegar numa depressão moderada ou grave. Isso vai depender muito do tratamento. Então é por isso que é importante entender que o tratamento é a chave da questão. E o mais habitual seria a bipolaridade ciclotímica, que seriam períodos em que eu tenho uma alternância entre alta e baixa confiança, pensamentos aguçados, pouca necessidade de sono. Então a pessoa está em uma situação, num torpor muito grande. Ela acaba sem saber direito para onde ir. Dadas as considerações sobre a personalidade, a gente vai migrar para o humor, de completar o quadro de coisas que a gente tem que entender para conhecer o distúrbio. A definição mais simples que a gente pode encontrar sobre o humor é o estado de espírito que a pessoa se encontra. Ele é o ponto-chave para entender o indivíduo bipolar, uma vez que o humor guia todas as ações. Imagina você no seu dia mais triste. Quais ações você vai tomar desde o momento em que você vai levantar da cama a se levantar? Imagina naquele dia, naquela paixão, naquele dia que você acordou esperando um presente, esperando uma pessoa que você não viu faz muito tempo, em que seu humor está muito elevado. Como foi desde o momento que você acordou? Esse estado de espírito, esse humor elevado ou humor rebaixado, ele vai determinar muitas vezes como as ações vão se dar. Existem alguns tipos de humor que a gente classifica dentro da psiquiatria. O humor depressivo ou disfórico, que ele tem aqueles 3 graus, ele está relacionado com proteção, irritação, baixo fluxo de pensamentos e evitação social, ou seja, é um indivíduo mais protecionista, ele vai evitar correr riscos. O humor eutímico, ele é a variação normal de humor, uma pessoa que
Vai ter momentos de tristeza e de felicidade, mas esses momentos de tristeza e felicidade eles estão dentro de um padrão normal de humor. Eles não chegam a gerar consequências negativas, restrições sociais ou uma perda do pudor, porém eles variam ali dentro do espectro normal. A gente chega então no humor hipertímico, então, começando do mais baixo, depressivo, eutímico, hipertímico. Hipertímico é o humor que a gente considera ser vantajoso para o bipolar. É aí onde a gente encontra o magnetismo social, ou seja, aquelas pessoas que onde elas chegam, elas acabam atraindo a atenção dos outros. Esse brilho, autoconfiança, a pessoa que acaba chegando, ela não precisa pedir elogio de ninguém, ela faz o próprio elogio. Ela tem aquela confiança nata de quem faz o que pode e como deve. O pensamentos rápidos, com piadas novas, com criatividade, uma ironia que às vezes chega a ser ácida, muitas vezes até com os próprios inimigos. Você ser irônico e logo depois você mostrar que você tem confiança em si mesmo, abre portas. Com otimismo e muita vaidade. Quando o humor hipertímico ele avança na escala do humor para o humor hipomaníaco, aí a gente começa a ter problemas. É aí que a maioria dos medicamentos vai atuar e vai tentar impedir chegar. Que é quando começa o exagero, a expansividade, uma energia que é tão grande que a pessoa não consegue se controlar. Ela, principalmente com relação afetiva, ela não vai conseguir controlar abraços, beijos, isso quando gosta muito de alguém, não vai conseguir controlar a irritação quando não tá com pessoas que ela convive. E o fluxo tão rápido de pensamentos vai impedir a oposição. Vai impedir com que a pessoa consiga ter os dois lados de uma conversa, por exemplo. Ela vai querer falar pela pessoa, ela vai querer conversar e ela não vai querer deixar a outra a opinião da outra pessoa ser expressada. Aí vamos para relacionamentos conturbados também, ou em um momento estável, que vai acabar sendo conturbado, um apetite sexual que não está presente em todas as vezes, mas quando ele está presente, ele é praticamente insaciável, e uma extravagância. Ou seja, essa extravagância ela é algo não relacionado à moda, é uma coisa que chega além da moda. É uma coisa que a pessoa tem que usar cores muito vibrantes, ela precisa ou usar muita roupa ou usar muito pouca roupa para se sentir bem. Ela precisa estar no foco de atenção muito grande. Já a mania é o estado mais grave que a gente encontra do humor elevado, que ele chega a ser escandaloso, agressivo, chegando à agressão física muitas vezes, em que a pessoa não consegue nem mesmo dormir, ela não consegue ser discreta, ela perde a indiscrição. Se ela está usando roupa ou não, se ela está fazendo alguma coisa normal ou não em público, não importa. A pessoa vai provocar o tempo inteiro, ela vai estar acelerada, ela vai se achar a última biscoita do pacote, ela vai chegar no lugar e aquele lugar é dele. A discrição sexual, para quê? Sexo com uma pessoa, com 10 pessoas, com coisas, com independente, né? Quebra de regras e leis, para que leis? Se eu sou o centro do mundo, se eu estou nesse fluxo tão grande de pensamento, é até um complexo de Deus da pessoa deixar que as leis e as regras não valem para ela. Então a mania é um estado muito grave e ele é muito fácil de reconhecer. Muitas vezes a pessoa não chega nesse ponto e o medicamento ele vai impedir isso. Porém, a gente sabe que com a falha nos diagnósticos, muitos bipolares que nem chegam na hipomania acabam tomando remédio antidepressivo que são estimulantes. Se eu uso um estimulante, eu posso chegar na mania simplesmente por maneira medicamentosa. Transtorno bipolar, então, propriamente dito. Tem um artista que faz uma série de desenhos falando sobre o transtorno bipolar. Eu acho que essa imagem, como todos os desenhos que ele faz, são bem características. A imagem do indivíduo muito elevado, ao mesmo tempo que ele consegue picos muito baixos, ele mostra um pouco do conflito do bipolar. Tanto em se encontrar, como é que eu vou encontrar a minha essência se em um momento eu sou uma pessoa totalmente alegre e em outro eu não consigo ver a felicidade no mundo. Isso é um conflito muito grande. Então, qual nesse meio termo eu vou ser? A pessoa mais segura, mais triste, mais dedicada a coisas pequenas, ou a pessoa grandiosa que vai buscar momentos entorpecedores a todo momento? Essas são algumas questões mais filosóficas para a gente abordar nesse capítulo também, nessa aula, porque é objetivo, não é nessa aula o objetivo não é elucidar completamente o transtorno bipolar. Nas próximas duas aulas isso vai ser bem feito, mas é levantar questões para pessoas empatizarem com alguém que sofre com a bipolaridade. Imagine você mesmo. Se um dia você está completamente feliz, no outro pode estar triste,
essas variações de humor, como deve ser para conviver com alguém que está sofrendo essa variação de humor e para sentir que você pode confiar nessa pessoa. Essas são algumas das dificuldades que o bipolar vai ter quanto à própria personalidade a ser desenvolvida. Então, o transtorno bipolar ele vai envolver uma variação maior do que o espectro normal do nosso humor. Então, o estado depressivo com 3 graus ao estado maníaco. Ela vai, ela vai migrar do humor eutímico para o depressivo e maníaco, dependendo do grau do bipolar, com mais frequência ou com menos frequência. Alguns podem se manter mais tempo no humor negativo. Alguns podem se manter mais tempo no humor hipertímico e algumas vezes chegar ao humor maníaco, mas não muitas. Então a gente pode considerar como se fosse um pêndulo. Às vezes o pêndulo está erguido muito alto, você solta ele e ele vai chegar ao outro lado de uma maneira muito rápida. Ou você vai elevar um pouco só esse pêndulo e ele vai migrar pouco sobre o humor eutímico. Mas essas variações, elas caracterizam o transtorno bipolar. Essas amplitudes variadas são o que mais dificultam o diagnóstico. Para falar a realidade, poucos bipolares são diagnosticados por um psiquiatra. E mesmo quando é avaliado por um psiquiatra, um transtorno bipolar mais leve, ele é difícil de ser caracterizado. Quando tem uma fase maníaca clássica, que é quando geralmente a pessoa chega no postinho de saúde totalmente levada por outras pessoas, é fácil de você perceber que ela precisa de um controlador de humor. Seriam a classe de medicamentos que fazem o tratamento do bipolar. Agora, se você sente uma fase depressiva não muito frequente, às vezes você fica alguns dias depressivos, mas no outro dia você acorda cheio de energia, feliz, e essa energia acaba muito rápido, como é que você vai caracterizar que isso é um transtorno de bipolaridade? É mais difícil. E aí é onde muitos médicos acabam dando antidepressivo, muitos médicos, inclusive, que não são da cadeia da psiquiatria, são médicos da família, ou seja, médicos de postinho, e eles vão acabar fazendo esse diagnóstico errado. E é normal que façam esse diagnóstico errado. E só com o tempo, às vezes, e com a ajuda de familiares, você consegue perceber que aquele foi o diagnóstico errado. Então, por isso que muitas vezes a relação do médico-paciente ela é quebrada, porque você foi em busca de ajuda e acabou não encontrando essa ajuda. O médico acabou fazendo você piorar e você vai voltar lá para ele tentar de novo te ajudar. Então, tem que entender que é um diagnóstico difícil. Então, vale a pena você investir e tentar manter o tratamento. Qual é a maior confusão clínica? A confusão clínica maior foi aquilo que eu comentei antes. É você confundir uma depressão unipolar com um bipolar ciclotímico. Ou seja, aquele bipolar que tem uma variação diferenciada ali do humor, às vezes não tão grave, tendendo mais para o humor depressivo. Então você vai confundir uma pessoa com uma depressão com uma pessoa ciclotímica. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar um antidepressivo. Antidepressivo é um medicamento que faz medicamentos estimulantes. A fluoxetina foi considerada a pílula da felicidade quando foi lançada. Hoje em dia a gente tem vários outros remédios que vão fazer esse efeito, com menos efeitos adversos, mas é o que é distribuído pelo SUS. E você vai dar esse medicamento estimulante para uma pessoa que não precisa de um estimulante. Ela precisa de um regulador de humor para reduzir esse escopo, reduzir esse espectro de alteração de humor. Características marcantes, então, do bipolar é a dificuldade de manter a atividade ao mesmo tempo. Ela não consegue manter apenas uma atividade ao mesmo tempo, isso é uma característica normal do bipolar e é muito fácil de você perceber isso na infância. Ou seja, aquela criança que aparentemente é super inteligente, aparentemente é super ativa e ela chega em casa todos os dias alegre e quando vai receber o boletim ou as notas da grade, ela acaba tendo um desempenho aquém do normal. Isso é uma característica muito clássica. Então, alguns podem ser diagnosticados com déficit de atenção, ou seja, um outro diagnóstico errado para essa pessoa. E no final das contas, ela apenas tem dificuldade em se encaixar aos moldes da escola clássica, essa escola rígida em que obriga crianças que estão ali muitas vezes cheias de energia a ficar sentadas ouvindo um professor por 4 ou 5 horas. Intimidade física e verbal é uma outra característica marcante, aquela pessoa que vai chegar e ela vai tomar o seu espaço. Ela vai chegar como se ela te conhecesse há muito tempo, vai conversar com você sobre coisas profundas, sobre ela mesma, vai te perguntar coisas profundas e ela vai gerar esse magnetismo, porque muitas pessoas buscam
empatizar com alguém e você receber isso do nada é uma coisa incrível. Porém, fases mais maníacas, essa intimidade física e verbal, ela pode chegar à agressão. Se tá bom, eu vou ser muito amável, vou ser muito legal e vou até invadir o seu espaço. Mas se eu tiver estressado, eu vou querer te agredir. Isso é uma característica clássica. Eu coloquei essa imagem aqui porque nesse filme, Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, você tem essa personagem que eu considero que ela deve ter humor bipolar. Fica bem claro nessa parte, no trecho do filme em que ela aborda ele no trem, que esse tipo de coisa, sabe? Você chegar simplesmente e criar essa intimidade do nada. Simplesmente você vai encontrar uma intimidade com a pessoa. Enquanto ele já caracteriza mais um transtorno de depressão, com maior dificuldade de se inserir socialmente, mantendo a distância, entre outras características que a gente vai ver na aula de depressão, daí propriamente dita. Idealismos e devoção, alavancando carreiras políticas. Ou seja, a pessoa acredita tão piamente naquilo que ela está falando a todo momento que se ela se eleger a um cargo político, é muito fácil para ela entrar num palanque e falar tudo aquilo que ela acredita que seja real, mesmo que isso mude depois de um tempo. Então, pessoas políticos que explodem na mídia, muitas vezes eles podem ter esse transtorno bipolar. E o magnetismo social. Como eu disse antes, é muito bom você ter uma intimidade física e uma intimidade verbal com pessoas logo do nada. Isso adquire muita empatia, principalmente com indivíduos depressivos. Eles acabam se tornando líderes, gurus, eles acabam sendo foco de admiração. Eles podem gerar muitas paixões em outras pessoas. Então essas são características que você pode observar numa pessoa com bipolaridade. E aí, a desvantagem. Essa pessoa que, ao mesmo tempo que ela queria a todo custo criar uma conexão com você, ela pode simplesmente não querer mais. E aí, essa maior facilidade em conquistar, ela pode perder na capacidade de preservar relações. Ou seja, são indivíduos que vão ter relações de curta duração, que vão ter dificilmente amizades de longa data. Mesmo que isso não seja uma regra, eu não vou querer ditar nenhuma regra, porque dentro da psiquiatria tudo é muito líquido. Você tem que entender isso. 880 na prática clínica. O que isso significa? Que ou você vai ser diagnosticado como bipolar, ou você não vai ser diagnosticado como bipolar, ou você vai ser diagnosticado com uma outra situação. Isso acontece com muita frequência, é considerado como uma iatrogenia também na psiquiatria. Iatrogenia, para quem não sabe, é uma interferência diversa negativa gerada pelo médico. Que aí você pode usar um tratamento errado, principalmente para humor unipolar. E isso vai acabar gerando um tratamento diferente que muitas vezes vai ser bem prejudicial ao paciente, uma vez que se você der um estimulante nervoso para um bipolar, que precisa de um regulador de humor, você pode gerar virada de humor, ou seja, a pessoa vai passar diretamente para o estado hipomaníaco ou maníaco, sem passar por outras fases anteriormente. Isso também pode ser bem prejudicial para o paciente, principalmente na relação de confiança com o psiquiatra ou com o médico que está atendendo ele. E como diagnosticar corretamente, então? Conversas longas, traçando histórico desde a juventude, você consegue perceber vários dados desde a infância do indivíduo que remetem a esse estado bipolar dele, seja na hiperestimulação, seja por momentos de tristeza profunda, seja por essa personalidade magnética, pela falta de concentração na infância, as crianças muito inteligentes com baixo desempenho no colégio, mas que em casa viviam fazendo brincadeiras, inventando brinquedos, não conseguiam ficar paradas. Acompanhamento de alguém próximo, isso aqui é bem importante, você sempre conversar com alguém que está próximo, porque o humor hipertímico ou humor hipomaníaco ele pode ser muito bem confundido como apenas felicidade ou êxtase ou uma pessoa que está muito bem consigo mesmo, sabe? E geralmente esse bipolar ele vai pensar que ele está muito bem, ele não vai pensar que ele está sofrendo de algum mal. Mas quem está perto vai acabar falando, não, isso não é uma situação normal dele, ele vai acabar e ele precisa de tratamento. Teste de medicamentos. Aí, essa é uma questão aqui que é muito sensível para muitos bipolares. O tratamento do bipolar é o chamado regulador de humor.
Existem muitas linhas de medicamento para essa regulação de humor, ou seja, eu posso fazer vários testes, porque eu tenho medicamentos que eles vão atuar mais na parte depressiva, eu tenho medicamentos que atuam mais no humor, no humor maníaco, ou que vão fazer uma regulação mais branda ou mais pesada, e cada um desses medicamentos eles vão ter algum efeito colateral, isso é certo. Tem alguns mais modernos que têm praticamente nenhum efeito colateral, mas mesmo assim existem. E aí, dependendo do psiquiatra ou da disponibilidade da pessoa, ela vai ter que fazer uma troca desse medicamento até encontrar a dose e a medicação perfeita para ela. Esse é o momento em que muita confiança é perdida, né, na hora de tratar. Principalmente quando não são ouvidas as queixas. Imagine para alguém que tem uma vaidade muito grande, para alguém que se importa muito com a aparência ou que está sempre se elogiando, que seria o estado hipertímico, você começar a ganhar peso por conta do medicamento, ou você começar a sentir uma dor constante. É importante que a pessoa esteja confortável com essa medicação, e se ela não está feliz com ela, tem tantas outras opções que eu vou citar no próximo vídeo, falando sobre medicações, que não é necessário você seguir num tratamento que vai ser desagradável para o paciente. E aí eu falo sobre a relação de confiança. Então, a partir do momento que você confia no seu médico e vocês estão fazendo os testes, ele está te ouvindo, você vai ter que dar tempo ao tempo para achar a medicação correta. Muitas vezes essa medicação ela não vai fazer efeito num prazo tão curto de tempo. Pode demorar algumas semanas e aí você vai ter que ir sentindo e conforme for alterando e melhorando, você comunica ao seu médico e no final das contas você vai ficar bem. Histórico familiar. Então, bipolares do tipo 1 são bipolares do tipo mais grave, que tem essa virada de humor mais severo, com variações de humor mais graves e essa tendência ao estado hipomaníaco. São os mais diagnosticados. A gente tem que entender que a bipolaridade é um distúrbio genético. Ou seja, se você é bipolar e está namorando, casando com alguém bipolar, é muito chance de vocês terem um filho, caso tenham, com essa bipolaridade. Já se você é uma pessoa bipolar e acaba tendo um filho com uma pessoa não bipolar, você pode ter os vários outros tipos, os outros graus de transtorno bipolar. E esses graus aí variam de grau 4, 3, 2 e o bipolar ciclotímico. Então seriam graus que muitas vezes não estão relacionados com um distúrbio propriamente dito grave, mas que eles precisam de tratamento da mesma forma. E aí tem partes positivas do transtorno com relação pessoas que são pioneiras, inovadores, artistas únicos, líderes, pessoas carismáticas e admiradas, e a parte negativa, que seriam os antecedentes de internação, de alcoolismo, de adúlteros, de drogados na família, de tiranos ou suicidas, pessoas que ganharam dinheiro muito rápido e perderam dinheiro muito rápido, são indicativos na família que você tem traços bipolares. Mas lembrar que foram essas pessoas pioneiras e inovadoras que produziram muito conteúdo para nós, que até hoje em dia estão funcionando, sabe? Desmistificar o transtorno, então. O transtorno bipolar é uma condição patológica negativa, longe de mim dizer que não é. Ele tem que ser tratado. Porém, a gente tem que lembrar que esse transtorno não é um bicho de 7 cabeças e, inclusive, ele traz algumas vantagens. E aí, para falar sobre isso, eu coloquei aqui algumas personalidades com transtorno para mostrar que se você é bipolar e tem vergonha disso, você não está sozinho, tem pessoas incríveis que têm esse transtorno. Um exemplo aqui seria Elvis Presley e a Marilyn Monroe. Ambos muito bonitos, belos, com roupas quebrando tabus com relação à sexualidade, mostrando que eles podiam vestir o que eles queriam, mostrando altos e baixos de humor, uma sensualidade que era única dos dois, com para a época deles uma vida sexual além de tabus e estigmas, ou seja, pessoas que não tinham tanta restrição sexual, e eles acabaram revolucionando tanto a indústria do cinema quanto a indústria da música e mostrando novas formas de você conseguir mostrar uma personalidade, sabe? Aqui são outros que eu considero importante citar. Edgar Allan Poe, que é um escritor dramático americano, que ele seria uma bipolaridade mais fatalista por parte dele. Kurt Cobain, que seria o cantor
da banda Nirvana, o nosso querido Robin Williams, que fez vários filmes muito marcantes e que sofreu com muita depressão no final da vida, e o nosso colega ali, que eu coloquei uma foto, que é o Axl Rose. Qual que é a característica comum deles? A maioria deles também não seguiu um tratamento muito firme, eles foram inovadores por muito tempo, foram indivíduos excepcionais, porém quando você não tem um tratamento pode haver uma degeneração tanto da personalidade quanto do humor, e isso é um fim trágico, mas isso não tira o mérito dessas pessoas e delas serem inovadoras. E para você que ainda não está convencido disso, existem algumas teorias que dizem que as grandes navegações, as viagens por América, ou seja, basicamente a população dos Estados Unidos e da América do Sul inteira, elas têm muitos traços bipolares por conta dessa busca de inovação constante, que várias pessoas a não pensar em perigo, não pensar que talvez pudesse haver um abismo no mar e buscar, tentar encontrar coisas novas, simplesmente porque elas queriam se aventurar no mar e acabaram, mesmo depois que descobriram que existia já alguma coisa, a se aventurar numa terra estrangeira que você não sabe onde é, não sabe o que existe lá, não sabe se tem alguma coisa para comer, se existe oportunidade mesmo, de se aventurar e ficar nesse lugar e, e prosperar. Então, isso é uma coisa que é pesquisado hoje em dia e seria uma das explicações de por que existem tantos bipolares no Brasil e nos Estados Unidos. Então, essa é a importância de você desmistificar a bipolaridade, porque grande parte da nossa população tem, não é uma condição totalmente negativa e com tratamento ela pode chegar a uma vida muito tranquila. Os próximos tópicos que eu vou querer abordar, então, essa aula foi mais uma introdução, foi mais sobre para tentar realmente desmistificar a situação e as próximas aulas então vai ser uma classificação do humor bipolar, a diferenciação entre pessoa normal e transtorno mesmo. E a última aula eu vou falar sobre o tratamento. Eu não sou médico ainda. Eu não tenho como dizer que o tratamento está correto ou errado, mas eu vou falar sobre algumas classes de medicação que podem ser usadas hoje em dia e sugestões também, né, de tratamento. E é isso. Obrigado pela atenção.